Olá! Agora sim, olá, boa noite a todos, não acredito, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Saxofone para Todos. Ou para quase todos. Sejam todos bem-vindos. Comecei com um blues em Fá, sendo feito num sax soprano Yamaha, um dos melhores que existem, certo? Um saxofonista bom com saxo bom, e assim vai, numa live boa, com gente boa da melhor qualidade. Daniel, Tadeu, pessoal, sejam bem-vindos, muito bem, que bom que vocês estão aí. Mais uma live gratuita, hoje antecipando o horário, por causa de um evento e de coisas que eu tinha que fugir ao meu controle. Mas normalmente é quinta-feira, às 20 horas, quando eu não mudo de dia, né? Sejam todos bem-vindos, né? Amigos, alunos e parentes e seja lá que mais esteja aí. Espero que meu amor esteja por aí também. E assim vai. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, a mais uma aula gratuita, 100% gratuita, online. Lembrando que essa aula ficará disponível por um tempo, logo assim que a comunidade estiver pronta, essa aula ficará disponível, gratuita, e depois somente para quem participar da comunidade, onde teremos muitas surpresas, novidades e maravilhas. Me aguardem. Essa aula gratuita só é possível com o apoio da Casa dos Tapetes, do meu querido amigo Jorge, Omni Academia, que me ajuda também divulgando o meu trabalho, Lojas Plunder, que me auxiliam grandemente nos meus equipamentos, 81 IEQ, está faltando alguma coisa? Eu acho que esqueci alguma coisa. Estúdios Maga, do meu querido Carlão, que me ajuda muito com equipamentos e ideias e tudo mais. Um querido, Estúdios Maga, ótimo para ensaios. E ao meu amor, a Nai, né, que me apoia em tudo. Sejam todos bem-vindos. A aula de hoje eu quero falar com vocês sobre algumas coisas assim que atingem aos músicos, mas também atingem ao leigo. Então, para quem já toca, fica assim meio, mas isso eu já sei. Não tem problema, é sempre bom rever. Mas também teremos assuntos que que também podem ser atrativos. Gostaria de falar um pouco sobre controle de respiração, para começar, que é uma coisa que eu vejo muita dificuldade, principalmente com os alunos iniciantes e com alguns que já têm certa experiência, certo? O problema de tocar instrumento de sopro são dois: você ter um equipamento ruim, tá? E você respirar mal. E ter até, na verdade, são três: respirar mal, equipamento ruim e não ter técnica. Três coisas que atrapalham a sua vida. Por exemplo, eu posso não ter fôlego. Pós-Covid, então muita gente tem problema. Muita gente tem problema por causa, de alguma coisa que ficou, algum resquício da doença, mas mesmo assim tem o sedentário, tem o fumante e assim por diante. Você deve, de qualquer maneira, tentar melhorar a sua saúde, fazendo exercício, se alimentando bem, dormindo bem, fazendo caminhadas, porque isso é uma coisa que faz com que o organismo se desenvolva, se mantenha-se saudável, previna doenças e prolongue sua vida com uma qualidade maior. No caso do instrumento de sopro, então, eu teimei muito tempo porque eu não deveria respirar com diafragma. Sabe, eu achava que apenas a respiração peitoral, você respirar com a caixa, como se fosse, sei lá, um pombo, né? Esse pombo foi demais. Isso atrapalhou a minha vida por uma década, porque eu não via a necessidade da respiração diafragmática. Acho que é assim que fala. Posteriormente, tendo que tocar uma música mais longa, uma música rápida, sem pausas, eu descobri que sem a técnica correta e sem a respiração correta, eu não conseguiria fazer. Simples assim, não saía. Eu cansava, eu desistia no meio, eu não conseguia manter a pulsação da música, eu tinha que roubar trechos musicais, e mesmo assim não funcionava.
Então, uma das coisas essenciais é aprender a respirar direito. Então, se vocês procurarem em algum buscador de internet, seja lá qual for ele, exercícios para a respiração com diafragma, vocês vão achar exercícios de educação física, de canto, de fonoaudiologia, de yoga, de instrumentos de sopro. Procurem ver vários, veja aquele que você talvez se adapte mais rapidamente. Talvez até você já lembrem de uma época que tinha filmes, quando mostra aquela coisa, né? Filmes de inglês, filmes antigos de época, em que as damas, para treinar, para andar, tinham que pôr um livro na cabeça, e para respirar corretamente, as pessoas deitavam e botavam um peso na barriga para respirar assim, né? Então, essa ideia é um princípio. Existem várias coisas. Uma que eu indico muito é que você aprenda a imitar cachorro. Por incrível que pareça, não latindo, né? Não é para latir, nem abanar o rabo. Respirar como se um cachorro que estivesse correndo. Então, o que eu vejo muito resultado de alunos fazendo respiração assim. Eu digo, põe a língua para fora e faça a respiração do cachorro. Eu digo, esse cachorro está tendo um ataque, um problema cardíaco, o que aconteceu? Então, seria um princípio básico, é uma coisa bem tranquila. Tente fazer uma respiração constante. E não no peito, no abdômen, a princípio. Né? Que nem aquelas cenas de filme que a mulher vai fazer o parto. Respira, fica... Então, que você tenha um controle, procure passar isso para a base da tua respiração, para a tua respiração diafragma. Né? Tá, você que está em casa agora me assistindo, Nelsinho, seja bem-vindo. Você que está em casa agora, põe a mão na cintura entre as costelas e a bacia. Há um espaço livre, sem osso. Aperte e tussa. Você vai ver que há uma contração, uma dilatação, na verdade. É o diafragma, né, empurrando. Essa é a parte que deve controlar e empurrar a tua coluna de ar para que você tenha uma boa sonoridade. Então, existem muitas maneiras de serem praticadas o controle dessa coluna de ar. Eu digo essa história do cachorrinho, é que se você não consegue fazer algo assim, pense comigo, ó, você que está aí, tente fazer, e ninguém está vendo mesmo, né? Só não faça isso na frente dos outros, podem pensar que você pirou, né? Então... Vocês repararam que foi constante, sem oscilação de velocidade? Nem todo mundo consegue fazer. Então eu posso diminuir a velocidade dessa pulsação de respiração. Não precisa pôr a língua para fora, né? Parecia uma locomotiva, né? Arrancando. Tente obter controle sobre isso. Isso é muito importante, porque não é que isso vai resolver, mas você começa a ter consciência sobre um controle, mesmo para quem não toca instrumento de sopro. Mesmo para quem não tem isso, aprende a respirar corretamente. Isso faz bem. Por exemplo, então eu posso usar algo semelhante a esse exercício, tocando, por exemplo, notas destacadas rapidamente ou num trecho em que eu não tenho muito tempo para respirar. Então o que eu fiquei fazendo? Essa é a ideia. Então, para algo assim. Porque se vocês observarem bem, quando eu respiro em cima, parece que demora para preencher. Então eu vou esvaziar e vou fazer a respiração mais rápida que eu puder para aspirar o mais rápido possível com o peitoral. Nossa, é ruim, é desconfortável. E ainda faz barulho. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o abdômen, com o diafragma. Quase um soluço, ele é praticamente instantâneo. Então, é esse tipo de coisa que deve ser treinada, porque isso vai me ajudar a tocar. Então eu falei agora de armazenamento de ar, porque é um instrumento, né, de sopro com ar. Existem algumas outras coisas a serem vistas quando você pensa em como funciona a palheta de madeira numa boquilha, que é um cano
cortado de lado, né? Ele é aberto e tal, é como se fosse uma folha no pente, mais ou menos. Então eu tenho que ver se o meu equipamento está bom, se a minha técnica e minha embocadura está boa. Porque o meu ar, então o meu ar, o meu pulmão, o meu diafragma é o tanque de armazenagem. Ele é a caldeira, ele é o compressor que tem um tanto de ar a ser colocado antes de ser preenchido. Se eu tiver algum problema na minha válvula, estiver gastando muito ar, isso vai diminuir a minha resistência, vai diminuir o meu som, né? Pronto, e acabou o meu ar. Não pode acontecer um negócio desse, né? Eu também não preciso tocar forte demais, né? E nem fraco demais. Mas uma nota. Ela deve durar entre 20, 30, 40 segundos. Mais de 20 segundos seria o ideal, porque você consegue ter um trecho musical, consegue não cansar, né? Claro, isso depende muito do instrumento. Se você tiver um sax barítono com uma boquilha desajustada e tudo, o teu ar vai durar 5 segundos? Não vale. Assim pode ocorrer até num soprano, que é menor. Num tenor, pode ter que você economize mais ar, e num alto e você gaste mais. Depende da combinação palheta, sua espessura, com abertura de boquilha e a maneira que você assopra. Então, isso para quem já toca, sabe que eu estou falando do básico. Como respirar, como fazer embocadura. A embocadura deve ser testada várias vezes para você saber qual é o ponto que você vai pôr para dentro da boca, quanto você vai pressionar e quanta pressão de ar vai ter. Então, seria uma espécie de embreagem tripla. Isso é bem complicado. No início, então, que a gente não tem uma noção, não tem um tato bucal para ter esse controle, é bem complicado. Bem, falei demais. Eu preparei algumas musiquinhas. Uma aqui é novidade, a outra também é novidade. Cadê? Eu fiz um nome aqui. Isso. Eu vou fazer uma música que é o hino de New Orleans, né, a capital do jazz, onde diz que é o berço do jazz norte-americano. É uma coisa mais temática, e When the Saints Go Marching In, né? Acho que quando os anjos entram marchando, é isso a tradução. E eu acho ela super simpática, eu acho ela muito legal. Então eu falei para vocês essa música, hoje só de sax soprano, e farei algumas improvisações, e observem, principalmente, a maneira com que eu respiro, a maneira que eu controlo o volume, que é o nosso próximo assunto.
Vocês perceberam a maneira que eu respirei? Conseguiram prestar atenção no que eu estava fazendo ou só ficaram olhando as notas, os dedos e observando o som? Eu respirei em alguns trechos rapidamente, como a tal da história do cachorrinho que eu falei agora há pouco, em alguns trechos mais espaçadamente, em outros trechos bem mais longe, e por último, sabem o que eu fiz? Não sei se sabem ou não, o Nelsinho deve saber. O que eu fiz? Eu usei respiração circular, ou seja, enquanto eu assoprava, eu aspirava. Né? Então foram técnicas diferentes para momentos diferentes. O que acaba ocorrendo? A gente tem que se adaptar e tem que desenvolver certas coisas para poder se virar. Né? Porque às vezes tem um trecho musical muito grande e você não consegue respirar naquele espaço. E você tem que respirar circularmente. Então, com coisas articuladas é muito difícil. É uma técnica que eu não domino com articulação. Porém, né, numa frase única, simples, então, eu tenho essa técnica depois de muitas horas praticando. Eu vi um saxofonista, não era Bedford Marsalis, um saxofonista inglês num free jazz nos anos 90, não, anos 80, e fiquei abismado, ele tocando o Giant Steps do Coltrane no soprano e ele não parava mais. Aí depois eu fui fazer um workshop com o Bedford Marsalis em São Paulo e ele explicou a ideia do canudinho de água, tal. E posteriormente eu acabei descobrindo outras coisas tal. E por último aprendi a fazer isso na flauta transversal, uma coisa que eu achava que era impossível, fazer respiração circular. Né? Então são técnicas que são feitas, digamos assim, em camadas. De acordo com o que você vai amadurecendo, você vai melhorando. Né? No início é tudo meio abstrato, meio bizarro. Você diz, não. Quando eu vi o cara fazendo aquilo, eu falei, não, tá de sacanagem. É bruxaria. Não, era realmente uma técnica, como eu mostrei agora para vocês. Uma época, o famosíssimo Kennedy, ele era o cara que estava no Guinness pela nota mais longa circular. Né? Então, depois foi batido por um brasileiro, depois foi esse brasileiro batendo o recorde dele, e eu não sei quem é mais, aí eu perdi o interesse. Então, mas eu acho muito interessante que tem uma certa dificuldade, muitas vezes, de fazer a nota lisa. Repararam que eu tenho uma leve oscilação. Eu vi uma do nosso famosíssimo citado agora, em que ele está fazendo bem pior. E o povo delirando. Né? E outro ele está fazendo muito bem. Agora, fazer isso 45 minutos, eu acho que é falta do que fazer, né, da vida, né? Vai carpir um terreno. A técnica é ótima, mas para que isso tudo? Não precisa isso tudo. Né? Mas é um auxílio luxuoso em alguns momentos. Né? Eu considero, quanto maior o saxofone e a boquilha, mais complexo. Eu gostaria que vocês assistissem, então, por exemplo, um show do James Carter. James Carter Organ Trio, que tem no YouTube. E o show, para quem gosta de saxofone, claro, né? Tem alguns momentos que ele faz no tenor, assim, com uma técnica aprimoradíssima. Ele é ótimo em controle sonoro e timbrístico. É um exemplo nisso. Ótimo fraseado e tudo. Só que harmonicamente eu diria que tem outros que são muito melhores, né? Com mais bom gosto. Mas ele é um excelente para você ver esse malabarismo musical, como que ele ocorre. Ele é muito legal, né? Então, como eu fiz na música e fiz agora, então é uma técnica avançada. Existem músicos eruditos, por exemplo, que fazem isso com uma articulação aprimoradíssima. Eu não domino a articulação aprimorada e circular. Né? Ao mesmo tempo que você faz... E fazer circular, né? Com toque duplo, triplo, tal. Então, articulação, respiração, sonoridade é um conjunto para execução. Você deve estudar individualmente essas coisas. Como eu estou falando de respiração
e de embocadura, não podia deixar de falar do controle de volume. Porque isso que dá ao todo um molho que você faz no gênero musical. Você não pode tocar tudo igual, tudo linear com um volume só, né? Isso fica chato. Eu posso tocar tudo. Tudo bem, não está errado. Mas se eu botar um molhinho... Pode ver, eu estou brincando com o meu botão de volume, pus um vibratinho, articulei diferente. Eu fui botando cobertura nesse bolo, para ficar legal. Tudo bem, eu gosto de bolo de cenoura sem cobertura com café, mas é bom quando você põe algo a mais, quando você tem uma cobertura de chocolate, quando você tem mais camadas das coisas. Eu sempre falo de comida e geralmente é essa hora, porque eu estou com fome. Então, o que acontece? As camadas você vai dominando com o tempo. Com o tempo passando, não, com o tempo estudando e praticando. Pensando bem, não interessa quanto tempo você tem o avião, e sim quanto tempo você tem pilotando esse avião, certo? Porque não interessa, né? Interessa o resultado da tua pilotagem, digamos assim. Farei mais uma musiquinha e falarei de mais um assunto. Me aguardem. Como hoje o assunto é meio jazz traditional, a New Orleans, farei mais uma do estilo. Esse áudio estava bem alto. Mas vocês observaram como eu usei o meu volume em apenas uma nota? É mais uma coisa que a gente usa quando vai falar com alguém, quando você vai se expressar, quando você se exalta ou quando você está com alguém longe que você quer. Sabe, você muda isso aqui da mesma maneira, como se fosse uma coisa de voz. Eu fiz uma frase que era apenas uma nota. Observaram como isso fica gostoso? Melhor do que se fosse reto, tudo sem tempero. Então, quando você faz coisas com tempero, ficam melhores, né? Então, o volume, a articulação, a maneira que você expressa a tua musicalidade é que faz toda a diferença, né? A maneira que eu ponho vibrato, a maneira que eu articulo, né? Eu articulei tudo picadinho, né? Eu poderia ter feito tudo... Eu fiz tudo ligado agora. Então, a maneira que a língua picou a sonoridade, que eu cortei o som, tá bom? Essas coisas, então, que são meio básicas, respiração, embocadura, controle de volume, articulação, elas fazem parte do dia a dia na hora que você quer tocar. O problema é que a gente não domina isso no início.
Você deve então fazer fracionado em partes. Vou estudar respiração, vou estudar volume, vou estudar articulação, vou estudar vibrato, né? Vou estudar divisão, vou estudar harmonia, vou estudar... Claro, chega uma hora que você começa a dominar, você começa a usar tudo junto no seu mesmo estudo. Esse tipo de coisa deve ser feita constantemente. Você não deve só estudar, vou estudar só uma música o tempo todo durante 6 meses. Tudo bem, a música vai ficar maravilhosa, mas e o resto? E as outras músicas? E as outras técnicas? Elas vão ficar para trás. Né? Já ocorreu comigo de tocar muito repertório no lugar em que eu trabalhava até muito tarde, e tocava só aquilo, o resto do tempo eu queria dormir, né? Porque era quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ou algo assim, das 9 da noite às 3 da manhã. Então, dificilmente eu estudava outras coisas, eu ficava tirando aquelas músicas, fazendo aquilo. Houve uma coisa assim, eu desenvolvi aquele caminho, que era só aquele caminho, mas eu não conseguia fazer outras coisas. Eu desaprendia cifras, eu desaprendia a fazer articulações para outras coisas. Porque então, toda a música é feita, todas as músicas, sem exceção, não interessa o gênero, elas são feitas com várias partes, né? São várias camadas, várias coisas, seja ela que for, seja um rock tribal, seja um funk, até chegar a um Mozart, até chegar a um Bach. São coisas feitas cada vez, algumas mais simples e outras muito ricas. Isso que você tem que entender. Então, quando você começa a tocar, aí eu lembro, vejo as perguntas dos alunos e vejo assim, pô, como é que você, quando está tocando, como é que você está pensando na escala, como é que você está pensando na articulação, como é que você está pensando na frase e na divisão? Eu digo, eu não estou mais pensando, eu estou usando aquilo que se tornou orgânico, que eu absorvi. Né? Então, por exemplo, articulação, eu não fico tocando tudo sem dividir as notas, né? Eu não fiz um ar contínuo sem o corte da articulação. Né? Agora com o corte. Sem e com, sem e com. Aqui eu destaquei as notas. Eu posso deixar até mais picadas. Vocês perceberam a diferença entre as maneiras que eu articulei? Então, quando eu começo a fazer certas coisas, já respiro bem, já tenho uma sonoridade boa e começo a dominar a articulação, começo a dominar a respiração, que eu acabei de falar, a intensidade, que é a mudança de volume. O que acontece? Nisso, uma própria frase feita numa escalinha maior das mais simples se transforma em algo mais rico. Pode ver, já mudou a personalidade da frase. Né? Se eu colocasse outro tipo de articulação mais rica, se eu colocasse uma divisão, por exemplo, né? Eu fiz já uma melodia. Duas em duas. Misturei as articulações. Isso que faz a diferença em gêneros. Como que eu acentua um baião e como que acentua um maracatu? Como que acentua um swing e como acentua um bebop? Como que articula uma? Como que articula a outra? Apesar de terem todas uma certa semelhança por causa, né, da raiz principal, existem diferenças. É como, por exemplo, se eu dissesse para vocês, como é que fala um catarina? Você pega e fala tudo cantado. Como é que fala um baiano, um carioca? Como é que fala o pessoal do Paraná com leite quente, né? Desse jeito, tudo assim? Eu sei porque às vezes eu me ouço falando e dou risada, porque é tudo muito quadrado, né? Muito assim. Parece que eu estou brincando. Não, eu estou falando de acordo com o meu sotaque. Porque o sotaque é a maneira que você vai expressar as coisas. Né? Eu posso tentar imitar um carioca, mas eu não vou falar que nem carioca, ainda mais eu que imito mal. Mas eu posso tentar imitar um gênero, por exemplo, né?
fazer algo meio barroco, meio Bach. Eu posso fazer algo meio blues, né? Eu posso tentar fazer algo meio bebop. Posso fazer algo meio nordestino. E assim por diante. Eu posso tentar fazer algo árabe, né? Um árabe meio falsifixo, made in China, mas tudo bem. Pelo sotaque, pela maneira que eu articulo, pela maneira que eu divido, pela maneira que eu acentuo. Então, tudo é meio interligado. Porque se eu fizer tudo linear, o que acaba ocorrendo? Fica robótico. Coloque no YouTube depois, robô tocando sax, né? Robot on sax. Dê uma olhadinha, tem lá um tocando o Giant Steps do Coltrane, o solo do Coltrane. O genial não é, o genial é o cara que programou aquilo, a embocadura, o compressor. Pô, incrível. Porém, é um robô, né? Ele tá, a programação, ele está fazendo aquilo praticamente igual. Mesmo que hoje em dia existem programas que humanizem as coisas, né, usados em teclados e programas de computador, dificilmente vai fazer o que a gente faz, que é mudar o sentimento de acordo com o momento, né? Apesar que cada vez está mais evoluindo, daqui a pouco a gente não sabe mais o que é natural, o que é sintético. Tudo bem. Eu preparei mais uma música, eu fiz aquela ali, fiz a Gwen Santos, tal, e vou fazer, qual que é o nome? You Sunshine. Isso, You Are My Sunshine. É uma música muito legal. Eu não sei a letra dela, mas de qualquer maneira, You Are My Sunshine, né? Quer dizer, você é o meu brilho do sol, né? Você é o que brilha para mim. Essa vai para Nai, tá? Olha só, You Are My Sunshine, também no estilo New Orleans. Ela tem um compasso de 2, entra no 3. Eu marquei as entradas dela, porque elas eu peguei hoje, eu não decorei a entrada delas. E as notas são... achei. Farei para vocês You Are My Sunshine. Mais uma do estilo New Orleans. Cadê? Tá aqui. A diferença de volume dos dois áudios foi incrível, né? Então, utilizei diferenças de dinâmica, de vibração sonora, de articulação, de notas,
todo esse conjunto foi usado e feito pelo sabor que eu tenho armazenado, que se tornou orgânico, absorvido, naturalizado, né? Sabe, eu exponho sem ficar pensando, claro, existem momentos cerebrais em que eu penso, agora eu vou fazer aquilo. Mas essa é aquela parte da música que eu menos gosto, porque eu estou sendo racional e não emocional. Eu acho que a melhor arte é a emocional. Quando você faz emocional, você está pondo teu coração, tua alma para fora, né? Teu dom divino, demonstrando o sentimento. Isso pode ser feito racional para expressar uma interpretação, etc. Não é uma coisa só. Mas entre o 0 e o 1000, existem graduações nisso tudo. Quando eu estou tocando, então eu penso na articulação. Não, eu sinto a articulação que eu quero. Eu penso no volume? Não, eu sinto o volume que eu quero naquele momento. Assim como eu sinto o dedilhado, assim como eu sinto a maneira, se eu quero repetir a mesma frase. O Instagram. Caiu tudo aqui, tudo bagunçado. Atenção, espero que estejam todos aí. Deu algum probleminha na internet, espero que não tenha caído de vez. Agora está parecendo que está normal. Gente, a ideia hoje era demonstrar que é possível você desenvolver a sua embocadura, a sua sonoridade, a sua articulação. Isso serve tanto para um leigo ou para outro instrumento, porque isso tudo embeleza a maneira que você pronuncia as palavras musicais, né? A maneira que eu ponho. Pode ver, eu usei na mesma nota, na mesma frase, volumes bem diferentes, articulações diferentes e vibrato, expressão. Eu pensei no que eu ia demonstrar para vocês, mas normalmente o que eu faço? Eu toco assim, naturalmente. Espero que tenham gostado dessa aula gratuita de saxofone para todos. Lembrando que quando a comunidade for aberta, essas aulas ficarão pouco tempo gratuitas e serão indexadas à comunidade, né? Essa live tem o auxílio luxuoso de Companhia dos Tapetes, do Jorge, da Academia Omni, da 81 IEC, do Estúdio Esmaga e das lojas Plunder e o apoio da NAI, sempre. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. Chegou ao fim, espero que tenham se divertido, aos amigos músicos conhecidos e assim vai. A todos um grande abraço. Semana que vem, provavelmente no mesmo horário, 19 horas da quinta-feira, mas depende muito da agenda, gente. Tá? Desculpe essa confusão de horário. Eu aguardo vocês. Não esqueçam de divulgar, de compartilhar, de me seguir, curtir. Isso é de uma grande ajuda. Agradeço a todos vocês. Até semana que vem. Não digo nesse mesmo horário, até semana que vem, na próxima live com algum assunto interessante e divertido, com algumas músicas novas ou não. Um abraço a todos e muito obrigado. Tchau. Tchau.